Muito boa tarde, na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvado, exaltado, engrandecido seja o nosso Deus, que vive e reina para todo sempre. Ao Senhor seja sempre toda a honra, glória, louvor e adoração. Amém? O salmista declara: confiai, ó povo, em Deus em todo o tempo, né? Porque Ele é o único que é fiel, que não nos decepciona, que estará para sempre conosco até a consumação dos séculos, porque Ele prometeu, ainda que a gente possa não sentir, às vezes nós olhamos mais para a tempestade do que para Jesus, né? Aquele que é autor de todas as coisas. Mas o Senhor prometeu e Ele é fiel. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele vai estar conosco para nos conduzir em vitória, para nos ajudar, para nos socorrer naquilo que é maior do que nós, aquilo que é mais forte do que nós, né? Aquilo que nós não sabemos, não podemos resolver. O Senhor fala que Ele é o auxílio do pobre, do necessitado, da viúva, daquele que não tem quem o ajude, né? E nós podemos confiar. Em Jesus nós podemos confiar. E o Espírito Santo é o nosso querido amigo, ajudador. Boa tarde, Espírito Santo. O Senhor é bem-vindo nesta live, Senhor, para vivificar a Tua palavra. Nós queremos uma palavra rema que sai da boca de Deus e não volta vazia. Uma palavra, Senhor, que transforme o nosso interior. Uma palavra que nos sustente, uma palavra, Senhor, que seja de glória e louvor ao Seu nome. Em nome de Jesus. Boa tarde, Glauco, a paz do Senhor. Hoje eu estou na cozinha. Agora está bem clarinho, né? Acho que eu vou fazer as lives daqui mesmo, porque fica melhor a imagem, né? Glórias a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Ele está vivo, né? Ele venceu a morte em nosso lugar. Jesus foi perseguido pelos religiosos, pelos fariseus, pelos saduceus, né? E aí eles queriam matar Jesus no tempo deles, mas Jesus não foi assassinado, ele entregou a sua vida, né? E depois tornou a tomar a sua vida, porque ele venceu em nosso lugar, pagou a dívida, venceu. Para você também, viu? Uma boa semana, um bom final de semana abençoadíssimo, cheio da presença do nosso Deus, de milagres, de sinais. Como é gostoso quando a gente vê o agir de Deus, né? Como é gostoso quando Jesus se manifesta na nossa vida, quando Ele nos abençoa, quando nós sentimos a presença dEle. Um dia eu senti um perfume tão gostoso no quintal inteiro, e eu sabia que era uma visitação de Jesus, né? Porque era um perfume celestial, e logo passou um tempinho, passou. Mas é tão gostoso quando Jesus nos visita. Um dia eu ouvi lá no sofá, God bless you, e eu não sabia o que queria dizer. Eu perguntei para o meu marido na época, né? Aí ele falou assim, quer dizer, Deus te abençoou. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, porque, Senhor, a Tua bênção, a Tua presença é o que de melhor nós podemos ter. Assim como o Senhor visitava o homem na viração do dia, lá no jardim, conversava com ele. Senhor, como nós temos fome e sede da Tua presença, do Teu Espírito, da Tua voz, de ouvir a Tua voz, de sentir a alegria do Senhor, que é a nossa força. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor visite a cada um com a alegria do Senhor nesta tarde, que toda a tristeza bata em retirada. Já preguei bastante, agora estou meia de lado, mas o Senhor, quando uma porta é fechada, Deus abre outras, né? Agora estou pregando no Facebook, no Instagram e no YouTube, amém, glórias a Deus, né? Porque Deus amplia as portas, amém? Então vamos ler o Salmo 43, né? Oração para que seja restituído aos privilégios do santuário. Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a gente ímpia. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois Tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Porque me visto de luto por causa da opressão do inimigo. Envia a Tua luz e a Tua verdade para que me guiem e me levem ao Teu santo monte, aos Teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria,
E com a harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face, o meu Deus meu. Amém? Então o salmista estava até conversando, né, com a própria alma. Alma, por que você está abatida, né? Espere em Deus. Nós não precisamos esperar de ninguém. Mas se nós esperamos de Deus, nós com certeza não seremos decepcionados. Muito boa tarde, Imagenir. Olha, gente, eu vou procurar entrar sempre 2 horas, 2 no máximo e pouquinho, 2:02 e bem pouquinho, né? Vou tentar entrar sempre no horário, tá bom? Digita aí, fala aí qual é o melhor horário, né? Para que eu entre, pode ser 1:30 até 2 horas, né? Porque depois tem a live do Instagram e atrapalha, amém? Então, o salmista perguntou, por que você está abatida, ó minha alma, né? Deus nos ama, Ele nos ama, Ele nos elegeu antes da fundação do mundo, e não é para que nós sejamos fracassados, mas é para que nós sejamos vitoriosos, que nós sejamos abençoados. Os pensamentos de Deus a nosso respeito são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos, né? Então vamos ter uma palavra de oração. Depois orar pela Tia Dirce. Ficou tão feliz que a Tia Dirce está assistindo a live. Esses tempos nós fomos fazer uma visita para ela lá no interior. É uma tia que a gente ama muito, quase todo final de semana ela e o tio Tonho vinham visitar a gente. 2 horas não, 2 da tarde dá bem para mim, para preparar a palavra, para adiantar o serviço. Então vamos marcar um encontro com vocês às 2 horas aqui na live. Assim, quando dá 2 horas, vocês já ficam aí atentos, tá bom? Então vamos combinar, 2 da tarde, tá bom? E eu vou procurar entrar também no horário. Hoje eu entrei, tá bom? Acho que passou um pouquinho de nada, né? Então, vamos... Deixa eu ver aqui, que eu me perdi aqui, tem tanta palavra sobre José, né? Tanta palavra, tanta história, né, para contar. Achei. Glórias a Deus, né? Vamos ter uma palavra de oração, depois nós vamos continuar compartilhando. É uma história muito linda, né? José e Jó, tudo J, né? José, Jó e Jesus. José é o que mais, um deles, né? José e Jó que mais tipificam o que ele passou com Jesus. É lógico que não se compara assim na dimensão que Jesus passou, mas Jó e José sofreram muito, né? E só que venceram. Com Deus nós somos mais do que vencedores. Declara aí, eu tudo posso, porque quando acaba a minha força, começa a força do meu Deus. Espírito Santo me ensina a alegrar o coração do Senhor, porque a alegria do Senhor vai ser a minha força, em nome de Jesus. Maior, 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 declara aí, é o Senhor que está comigo do que o que está no mundo. Senhor, o Senhor fala que vai nos dar os tesouros escondidos, e o nosso coração tem fome e sede da tua palavra. Dá-nos os tesouros escondidos. Usa a nossa vida para a glória e louvor do teu nome. Transforma a nossa luta em testemunho, em nome de Jesus, amém? Então vamos orar. Tudo posso em Jesus, isso mesmo. Porque Jesus é uma fonte inesgotável de poder. Se nele habita o Espírito da ressurreição, né? Nem a morte segurou ele. Ele ressuscitou, está vivo e vai voltar. Ele é Deus, ele é Criador. Basta uma palavra da boca de Jesus e vai acontecer uma revolução. E que ele envie palavras de vitória sobre a sua vida, a sua casa, a sua família. Palavras de renovo, né? Palavras de vitória, de força. Em nome de Jesus, o Espírito Santo é dinamite, né? Ele tem todo o poder. Jesus declarou que nós faríamos obras maiores do que as que ele fez e que nós possamos fazer mesmo. Hoje eu fiz um prato com o Senhor, né? De servir ao Senhor, de tudo o que aconteceu na nossa vida. Deus transforma em testemunho para que a gente tenha autoridade numa unção para pregar para as pessoas, né? Com autoridade. Eu passei por isso e Jesus me deu a vitória.
Eu pensei que como José acharam que ele estava morto, Jacó achou que ele estava morto, né? Aquilo que você pensa talvez que já morreu, mas que haja ressurreição na sua vida, que haja novidade de vida, amém? Santo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu nome que é maravilhoso, que é o nosso conselheiro, que é o nosso Deus forte, que é Pai da eternidade, que é príncipe da nossa paz. Nós queremos te adorar na beleza da tua santidade, nós queremos declarar e renovar o nosso amor para contigo. Tu és o Deus da nossa salvação, tu és a nossa rocha, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na angústia, na tribulação, pelo que não nos deixa temer mal algum. Senhor, não nos deixa tirar os olhos de ti, autor e consumador da fé. A tua palavra declara, olhando para Jesus, e que nós não venhamos a olhar a circunstância, mas que nós venhamos a enxergar a tua grandeza, perdão, o teu poder, a tua glória, a tua majestade, Senhor. Muito obrigada por mais esse dia que o Senhor nos concedeu. Muito obrigada por todos os livramentos que o Senhor já nos deu, por tudo que o Senhor está fazendo na nossa vida agora e pelo nosso futuro, porque o Senhor já está lá para transformar, Senhor, tudo em glória e louvor ao teu nome. Senhor, nós queremos colocar, Senhor, a vida de cada um, a vida do Isaías, a vida da irmã Genir, da irmã Maria Nilza Colim, do irmão Glauco, da tia Dirce, Senhor, ó Deus, da tia Ana também lá do interior, e todos que assistem à live, a irmã Cristina, Senhor, ó Deus, a irmã Ruth, a Maria Nilza Colim, a Renata, que pediu para agradecer, porque ela estava com um problema muito grave, mas glórias a Deus que o Senhor colocou a mão e fez um milagre, e nós sabemos, tendo por certo isso mesmo, que o Senhor começou uma boa obra na nossa vida e nós temos certeza que o Senhor tem todo o poder para completar essa obra, uma obra que vai glorificar o teu nome, que nós sejamos o bom perfume de Cristo, que nós sejamos cartas vivas, sal e luz onde nós estivermos. Senhor, que as pessoas possam enxergar, Senhor, o teu amor através das nossas vidas, o teu caráter, Senhor, o fruto do teu espírito, o amor, a alegria, a tua paz que excede o entendimento humano, a longanimidade, que o Senhor nos dê graça, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Ajuda-nos a manifestar a tua virtude, o teu caráter, os teus dons. Em nome de Jesus, o Senhor nos dê autoridade para curar enfermos. Coloca a sua mão aí na área enferma ou no coração, representando, né? Qualquer enfermidade que possa estar no teu corpo. Senhor, é a tua palavra, eu estou obedecendo a tua palavra, que o Senhor diz que eu vou curar enfermos, e eu quero, Senhor, a cura do meu corpo, do alto da cabeça. Aplica o teu sangue precioso, aquele sangue, Senhor, da cruz do Calvário, que não somente salva, mas que cura, que quebra e queima toda a maldição hereditária, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, do alto da cabeça até a planta dos pés. Senhor, renova cada órgão nosso. Senhor, o Senhor é renovo, um dos teus nomes é renovo. Senhor, e nós viemos a ti com todo o cansaço, com toda a rotina, com toda a mesmice, e te pedimos o renovo da águia. O Senhor que é Deus que cuida dos pássaros, da águia, cuida da nossa vida, nos renova as forças em ti, renova a nossa fé. Enxuga os nossos olhos com os milagres, para que o teu nome seja engrandecido. Em nome de Jesus, nós declaramos a tua bênção que enriquece e não acrescenta dores, do alto da cabeça até a planta dos nossos pés. Que haja saúde nos nervos, nos ossos, na bexiga, no pulmão, nos rins, na nossa cabeça, Senhor. Ó Deus, que nenhuma enfermidade nos alcance, mas que nós tenhamos vida e vida com abundância. Uma das bênçãos das tribos é assim como foram os dias, assim foi a saúde. E nós declaramos e profetizamos que assim como forem os nossos dias, que seja a nossa saúde, em nome de Jesus. A tua palavra diz para o rei Davi que quando chegou o tempo ele foi atado como um molho de feixe, um feixe de trigo.
Senhor, ó Deus, e o Senhor o tombou. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, cuida dos nossos queridos. Nós colocamos, Senhor, os nossos filhos, genro, nora, netos, na palma da tua mão. Te pedimos perdão pelos pecados, Senhor, da nossa família até a 4ª geração. Senhor, e cancelamos, desligamos da vida deles toda maldição hereditária, todo mal que quer encurtar a vida. Nós declaramos vida e vida com abundância, porque nós nos apegamos com amor ao Senhor. O Senhor promete nos livrar, estar conosco na angústia, nos glorificar, nos dar abundância de dias, longevidade, e mostra, Senhor, em cada situação a tua salvação, em nome de Jesus. Cuida, Senhor, de cada um na área espiritual, dá crescimento espiritual. Senhor, ó Deus, trabalha no caráter, Senhor, de cada um, que a cada dia nós possamos parecer mais com o Senhor. Ó Deus, abençoa, livra, Senhor, a cada um do mal. Abençoa a nossa saída, a nossa estadia e a nossa volta. Que nós sejamos escoltados pelos teus anjos. Toda e qualquer artimanha do inimigo seja destruída em nome de Jesus. Nós profetizamos vida e vida com abundância, porque o Senhor não comprou somente a salvação com teu sangue, mas vida e vida abundante. Abençoa, Senhor, a vida sentimental, a vida emocional, os casamentos, protege com teu sangue, que cada um possa cumprir a sua parte, Senhor, ó Deus, e que a tua bênção repouse sobre cada lar. A tua palavra declara que o lar do justo florescerá. Faz, Senhor, o lar dos nossos filhos, o nosso lar florescer e frutificar para a glória do teu nome. Abençoa a obra das nossas mãos, que tudo que vier às nossas mãos, nós possamos fazer conforme as nossas forças. Em nome de Jesus, prospera o nosso lar. Pai, repreende o inimigo, Pai, não deixa, Senhor, nós gastarmos o dinheiro em remédio, naquilo que não é pão. Abençoa as nossas despensas, Pai, que tudo que entra na nossa casa seja abençoado, seja purificado, multiplica. Jesus, nós não olhamos para o que nós não temos, mas nós temos um coração agradecido pelo que nós temos. E nós cremos que tudo que nós precisamos, o Senhor há de acrescentar, porque o Senhor é o nosso pastor sobrenatural e nós declaramos que nada vai nos faltar. Abençoa o Brasil de norte a sul, de leste a oeste. Senhor, ó Deus, traz à tona tudo que está encoberto, oculto. Ó Deus, faz justiça na nossa nação. Nós clamamos a tua misericórdia pela nossa nação, Pai. Nós te pedimos, levanta pessoas idôneas, Pai, para cuidar dessa nação. Em nome de Jesus, abençoa Israel com paz, com salvação. Tem misericórdia do teu povo, tem misericórdia dos pequeninos, Pai. Em nome de Jesus, nós clamamos a ti pelos países em guerra. Socorre aquele que é fraco, que é necessitado. Senhor, que clama pela intervenção do Senhor. Envia os teus anjos guerreiros, Pai, e socorre a Ucrânia. Socorre, porque o Senhor é o ajudador de quem não tem quem o ajude, daquele que passa por lutas maiores que ele possa suportar. A tua palavra declara, Senhor, que, ó Deus, com a luta virá o escape. Traz o escape para essas nações. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então, nós estamos vendo a história de José. Aí os irmãos dele vão para o Egito, né? Porque Canaã, a fome chegou em Canaã, e José fez muitos depósitos, né? Armazenou muita comida, e ele recebeu autoridade, né? Então, quem honrou José não foi a família, mas foi Faraó, e Faraó foi um homem sábio, né? Esse Faraó foi sábio. Faraó era um título, não era um nome, né? Então ele foi sábio porque ele salvou tanto o Egito da fome, né? Porque ele teve um sonho e ele podia ser orgulhoso, né? José interpretou o sonho e falou que viriam 7 anos de muita fartura, 7 de muita fome. É o que vai acontecer em Israel na grande tribulação. E por mais de 1000 dias, Deus vai sustentar aquele povo da fome. E teve um tempo que teve tanta fome que as mães cozinhavam os filhos. Gente, a que ponto? Eu acho que eu morreria de fome, eu comeria folha, sei lá, mas matar o próprio filho, misericórdia, né? Para ver a que ponto chegou. E vai vir muita fome na grande tribulação, né?
Porque os judeus não reconheceram Jesus, né? Eles acham que ele ainda está morto numa cruz, assim como muitas religiões carregam um Jesus morto, mas ele ressuscitou no terceiro dia. E eu tenho uma novidade: o túmulo está vazio e a cruz também, e o trono do Senhor foi ocupado, porque ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, né? Ele está à direita do Pai. Quando ele subiu, o Espírito Santo desceu para estar conosco todos os dias, né? Até a consumação dos séculos. Então, os 10 irmãos, né? Filhos de Jacó foram para o Egito, porque o pai deles ouviu que lá tinha fartura, né? Que eles estavam vendendo trigo. Então, eles vão até lá. E só que o que acontece? José reconhece os irmãos e os irmãos não reconhecem José, né? 10 irmãos não reconheceram, porque um era José, né? 11. E um era Benjamim, que ficou com o pai. E os 10 foram lá, olharam, né, para José cara a cara e não reconheceram, nem se mancaram que eles venderam José para o Egito, né? E nem pensaram que estavam cara a cara com José, né? E todo mundo, né? Eles, o pai, achando que ele tinha morrido. E assim, às vezes a gente pensa que alguma coisa morreu na nossa vida, mas Deus tem poder de ressuscitar, né? Aí José dá um castigo, né? Começou a tratar no caráter deles para ver se havia arrependimento do que eles fizeram, né? E aí o que ele fala, né? Eles começaram a contar, nós éramos em 12, um já não existe mais, de cara com aquele que existia, né? Não existe mais e um ficou com o nosso pai. Então, aí ele fala assim, ó, agora vocês voltem, né? Volta, um sozinho, já pensou um naquela viagem toda sozinho pelo deserto? Deu uma aflição, né, no coração, principalmente, né, se Deus ou você tiver que ir, por exemplo, para o outro lado do mundo a pé, não, tipo de Canaã até o Egito. Eu procurei lá, dava 500 e não sei quantos quilômetros, então acho que não são meses, não sei se é 40 dias, eu vou pesquisar direitinho, mas é um tempo bom a pé, né, e sozinho pelo meio do deserto. Aí o que José fez? Deixou eles 3 dias na prisão. Aí depois ele mudou a pena, né? Ele foi tratando, trabalhando. Imagina só, José viajando quando ele foi vendido como escravo para o Egito, sem a família, sem entender para saber para onde ele ia, né? Não entendia a língua dos ismaelitas, né? E foi lá no Egito com 17 anos, um jovem, aprendeu a língua. E aí ele nem tinha barba, porque ele era um jovem, né? Estava começando a crescer a barba. Aí os egípcios, eles pintam o olho, né? Usam uma roupa meio diferente. Eles não reconheceram José, né? Aí eles começaram a falar, então José falou assim, então, sabe o que acontece? 9 vão ficar aqui. Né? Não, 9, primeiro ele fala, 9 vão ficar aqui, um vai lá levar comida para o pai de vocês. Não, depois ficaram 3 dias na prisão, aí ele amenizou a pena, ele falou, não, um vai ficar, né, que era Simeão, e 9 vão lá levar comida, né? Então, ele estava tratando com eles, imagina a aflição deles, né? De pensar que um iria sozinho, né? Mas e três dias na prisão, eles começaram a pensar nas coisas, né? Aí eles falaram, tudo isso está acontecendo pelo mal que nós fizemos para o nosso irmão, né? Começou a ter arrependimento no coração deles, né? E quando eles chegam lá para falar, boa tarde, Cris, a paz do Senhor. Quando eles chegam, estou fazendo a live na cozinha, agora ficou, haja luz, clareou o clima aqui, porque no quartinho é muito escuro, né? Eu troquei o celular, não sei porquê, clareei em tudo que o Glauco falou aí, não adiantou muito, então decidi fazer aqui mesmo, né? Aí o que acontece? Quando eles chegaram lá, né? Eles falam para o pai, agora eles aprenderam a conversar com o pai. Assim,
Nós combinamos de 2 horas da tarde, Cris. Eu vou tentar entrar sempre nesse horário, às 14 horas, tá bom? Se atrasar, vai ser coisa de minutinhos, mas eu vou procurar entrar sempre às 2 da tarde. Vamos combinar assim para a gente já saber o horário, né? Se não, assiste depois, né? Porque nem sempre dá para assistir no horário. Muita gente assiste depois, né? Então, o que acontece, né? Eles vão e conversam com o pai agora. Então, nós precisamos. Muitas vezes nós não temos com quem conversar. E eu já vi dias que eu me senti numa aflição tão grande. Aí o Espírito Santo falou, vai orar, né? Vai deixar rolar que nem o camelo, né? Quando ele chega no lugar, como é que ele sabe que ele chegou? Ele ajoelha e deixa rolar a carga. Ele ajoelha e deixa, derruba. E nós temos que aprender com os bichinhos, né? A gente aprende. Então, é deixar rolar, é contar tudo para o nosso Pai do céu, né? Senhor, eu estou me sentindo assim. Hoje eu estou triste, hoje eu estou desanimada, hoje meu coração está aflito, né? Senhor, coloca promessas de esperança no meu coração, me renova, me reanima. E eu pedi para o Senhor, né, que eu gostaria muito, assim, de trabalhar numa área que eu vejo muita necessidade no povo de Deus, né? Então, Senhor, eu quero ser útil na tua obra, usa a minha vida, coloca pessoas, né, no meu caminho que precisam ouvir uma boa palavra. O Senhor fala que bem-aventurado aquele que quando Jesus chegar, ele encontrar essa pessoa alimentando o povo dele, cuidando do povo dele, né? Fala, Senhor, me dá um rebanho, eu quero cuidar do teu rebanho. Porque muitas vezes, né, tem tanta coisa ruim acontecendo e às vezes a gente precisa, né, de um ombro amigo, a gente precisa de um abraço, a gente precisa de uma palavra de Deus, né? E nós podemos, né, fechar o nosso quarto e contar tudo que está se passando no nosso coração e receber, né? É o que o Senhor fala. Lançando sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, né? Não estejais inquietos por coisa alguma. Então, é coisa alguma, né? Por nada. Senhor, tem coisas que não é impossível ficar inquieto, né? Não ficar inquieto. Mas se a gente coloca mesmo, né? Que nem o camelo, deixa rolar. Esse versículo fala muito ao meu coração. Ó povo, confiar no Senhor em todo o tempo, não é só quando tudo está bom, mas quando tudo não está, porque Deus pode mudar as coisas de um minuto para o outro, assim como José, né? Estava na prisão, passaram 2 anos, o copeiro não lembrou dele, né? Mas o que acontece? Deus deu sonho para Faraó. E aí, o que acontece? Ninguém no reino conseguiu decifrar o sonho, aí o copeiro lembrou. Então, quando Deus quer agir, nada vai impedir, né? Nada vai impedir a bênção do Senhor na nossa vida, né? Nada vai impedir o trabalhar de Deus, porque tudo está no controle. Por isso que ele é Deus. Já pensou ele conhecer cada estrela pelo nome, né? E aí eles contaram, né? Falaram para o pai, aquele homem falou com aspereza, falou com grosseria com a gente, né? E eles ficaram amedrontados, né? Ah, vocês são espiões. Aí eles contam, né? Entregam todo o ouro, né? Tem um irmão nosso, e José já sabia de tudo isso, né? Aí ele falou assim, para eu ter certeza que vocês não são espiões, sabe o que vocês vão fazer? Um vai ficar aqui, ele amenizou a pena, né? Antes eram os 9 que iam ficar e um ia embora sozinho. Aí deixa eles 3 dias na prisão para pensar um pouco na vida, né? Para saber um pouquinho do que José sentiu naquele poço sozinho, olhando só para cima, porque dali para frente José teria que olhar somente para Deus, né? E tem situações na nossa vida que é só Deus, né? E só olhando para Ele que nós vamos conseguir vencer. Como Pedro, né? Quando ele tirou os olhos de Jesus, ele começou a afundar, né? Começou a olhar a tempestade, ele já tinha visto a tempestade. Aí, quando ele viu Jesus, ele devia continuar olhando só para Jesus, que ele ia continuar andando sobre as águas, né? E assim, eu lembro que Deus um tempo trabalhou na minha vida,
Ele me fez o ano inteirinho olhar só para Ele, não olhar a situação. Tira os olhos da situação e olha para a grandeza do teu Deus, né? Então, porque maior é o que está em nós, né? Maior do que qualquer luta, qualquer problema, qualquer tristeza, qualquer dor. E Deus tem solução, tem socorro, tem saída, né? Deus pode preencher a nossa vida com coisas da eternidade, com o reino dele. Vem o teu reino nessa situação. E aí o que aconteceu? Eles falam, né? Contam. Aí o que aconteceu? Jacó, né? Não acreditava que ele achava que José estava morto, né? Assim Israel, o povo de Israel acredita que Jesus está morto, né? Pois negaram que ele ressuscitou dos mortos. Jesus apareceu para cada discípulo em particular. A nossa próxima pregação vai ser a aparição de Jesus para cada um. Eu já preguei sobre isso, mas o Senhor tem acrescentado, né? Cada vez que a gente lê a palavra, que a gente estuda, Deus acrescenta algum ensinamento, alguma coisa especial que nós podemos colocar em prática na nossa vida. Não importa quanto tempo a Bíblia foi escrita, ela é mais atual do que o jornal de hoje, né? Então, o que acontece? Jacó demorou tanto, né, para decidir, que eles falaram assim, já teria dado tempo. Porque José falou, vocês não vão ver o meu rosto se não trouxerem Benjamim, o irmão dele, né? Então, Jacó demorou tanto para resolver o problema, a questão, que eles falaram assim, já tinha dado tempo de ir e voltar. Então, eu calculo, né? Eu achei que eram meses, mas eu acho que são 40 dias, não sei quanto. Eu vi em quilômetros, mas não consegui ver em tempo quanto demora de Canaã até o Egito. Eu sei que são mais de 500 quilômetros a pé, né? Aí ele fala assim, não descerá meu filho convosco, mas depois, como ele viu que a fome apertou, ele falou assim, olha, que ele desça, né? E que Deus tenha misericórdia, né? Dê graça para vocês diante de Faraó e graça de Simeão também, né? Então, o que acontece? A palavra fala, né, que era o tempo de aflição. Imagina só a aflição de Jacó. Ele já achava que José estava morto, agora ele tinha medo de perder Benjamim e os 9, né, foram lá para o Egito. Então a fome era grande na terra, da mesma forma que a tribulação vai ter muita fome em Israel, e Deus vai sustentar o povo judeu por mais de 1000 dias, né? Então, fala assim, ó, aí Judá falou assim, ó, protestou com ânimo resolvido, dizendo, né, não verão o meu rosto se o vosso irmão não vier conosco, né? Judá, então, agora ele lidera, ele tomou a liderança, e da tribo de Judá que viria Jesus, né? Então, o que acontece? Ele falou para o pai, pode tomar meus 2 filhos, eu tô me interpondo para cuidar, para fazer com que todos voltem em paz, né? Então, pode deixar, né? Pode deixar que nós desçamos e nós vamos voltar, né? E porque tudo isso estava também no coração de Deus, né? Era plano e propósito para que toda a família de Jacó fosse para o Egito, porque o povo ia ficar lá 430 anos. 30 anos ainda seria conhecido o faraó de José, porque através de José eles tiveram um grande favor de morar lá, eles foram bem tratados, mas como eles cresceram demais, o próximo faraó ficou com medo deles subjugarem os egípcios e escravizaram eles, né? Então, o que acontece? José tinha uma habilidade, né, para lidar com eles. Ele tinha o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de inteligência, de conselho, de conhecimento, de fortaleza e de temor do Senhor. Então, ele está tratando, né, com o pecado deles, assim como Deus está tratando com o pecado de Israel, de não ter reconhecido Jesus Cristo como Senhor, como Salvador, como Messias, assim como o Espírito Santo trabalha na nossa vida, né? Quando nós fazemos qualquer coisa de errado, a gente já sente tristeza, né?
Então, e muitas pessoas também não reconhecem, né? Que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são Deus. O resto é pecador que nasceu de Adão e Eva, né? Então, em 43:6, né? Aí Jacó fala, por que vocês me fizeram tanto mal, né? Informando aquele homem que tinha outro irmão. Aí eles falaram assim, não foi ele que perguntou, mas não era verdade, foram eles que foram contando, né? Que eles tinham um irmão que ficou com o pai, que um já não existia, porque eles queriam demonstrar que eles não eram espiões, que eles eram de família, que eles eram honestos, né? Mas eles mentiram, porque não foi José primeiro que perguntou, foram eles que foram entregando todo o ouro, né? Então, aí fala assim, ó, e aí ele demorou tanto, né, que eles já estariam de volta, mas no fim, Jacó fala assim, então leva um presente para aquele homem, leva nozes, bálsamo, amêndoa, né, e devolve o dinheiro em dobro, né, voltando seus sacos para provar que eles eram honestos. Então, Jacó jamais teria deixado, né, Benjamim ir, mas era da vontade de Deus, né? Tudo está no plano e no propósito de Deus, né? E às vezes Deus nos prova antes de obedecermos à sua vontade. Ele pede alguma coisa, né, que dói, para ver se nós estamos dispostos a obedecer. Aí o que Jacó fala que o Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia diante daquele homem e vos solte o outro irmão e a Benjamim. Então Jacó agora usa o nome de El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, né? O Deus da aliança, né? O Deus da aliança de Abraão, Isaac e Jacó, e que o Deus poderoso vos dê misericórdia, né? Que ele não vos trate como vocês merecem. Misericórdia quer dizer não ser tratado conforme nós merecemos. E as misericórdias do Senhor são novas a cada manhã, porque Ele não nos trata segundo o que nós merecemos, senão nós já teríamos sido consumidos, né? Elas são novinhas a cada manhã. Misericórdia de ontem dormiu, ficou para ontem. Hoje teve misericórdia novinha do céu. Elas são sobre a nossa posteridade, né? Sobre os nossos filhos. E elas são de geração em geração, né? Então, no fim, Jacó concorda e fala que seja, né? Que seja o que Deus quiser. O El Shaddai, o Deus da aliança, o Deus que é todo suficiente para conduzir vocês em vitória, né? E dar bom êxito diante daquele homem bravo, né? Que tratou com braveza, né? Então é Deus que tem misericórdia da nossa vida, é Deus que nos dá bom êxito, aonde nós vemos, né? Que é difícil, que é impossível, e que o Deus Todo-Poderoso tenha misericórdia de nós, né? Porque Ele é todo autossuficiente. Às vezes a gente não consegue entender como que Deus não foi criado, né? Da onde ele apareceu? Às vezes a minha cabeça dá um nó. Eu falo assim, mas tudo é criado, né? Mas como que Deus já existia assim, já não sei da onde, né? Que ele apareceu, que ele sempre existiu. A nossa cabeça chega aí e dá um nó, né? Eu não sei se é de vocês, né? Então, eles pegaram os presentes, o dinheiro, né, o seu irmão e foram se apresentar face a face a José, né? Assim, muitas pessoas não acham Jesus suficiente para nos salvar, né? Ou a Trindade para nos suprir tudo. Eu também achava, né, que precisava ter santo que protegesse os olhos, santo para a saúde, não sei o que para não sei o que, mas ninguém mais, né? Ninguém mais é tão suficiente, porque eles dormem em Cristo, né? E se a gente lê o Salmo 115, eles têm olhos e não veem, têm boca, mas não falam. Eles foram criados pela mão do homem, né? E eles foram criados de coisas, né? Eles foram criados de coisas que Deus criou, né? Tem santo que é de ouro, de prata, de barro, mas pode ver que se ele cai no chão, ele fica lá daquele jeito. A pessoa que fez aquilo, a palavra fala que um homem vai lá na floresta, metade ele faz um Deus
e metade ele faz um fogo para cozinhar a comida, é do mesmo material, né? Agora, quando a gente tem uma experiência com Jesus Cristo, o Deus vivo, quando a gente nasce para Deus, né? Como Nicodemos falou, o que é necessário para ter a vida eterna? Jesus falou, nascer da água, da palavra, escutar o evangelho, arrependei-vos e crede no evangelho e aceitar o sangue de Jesus, o sacrifício perfeito, o Espírito Santo vem sobre a vida, a nossa vida, e nós passamos de criação para filhos, e lá no nosso espírito nós passamos a ter comunhão com Deus. Nós não precisamos de um objeto. Quando nós temos Jesus no coração, por causa de Jesus, nós entramos no nome dele, na presença de Deus Pai, porque o véu foi rasgado e nós podemos colocar tudo aquilo em oração, não com palavras bonitas, mas com aquilo que está dentro do nosso coração e ter experiências com Deus, experiência sobrenatural, né? E o Salmo 115 está na Bíblia de todo cristão e a gente tem que ler e meditar o que está escrito lá, né? Confia, ó Israel, no Senhor, ele é o teu auxílio, o teu escudo. Então, aí José fala para o mordomo, mata, né, um animal, porque esses homens vão comer comigo ao meio-dia, né? E José leva todos eles para a casa dele, né? E lá, o que ele faz? Ele coloca em ordem de idade, um por um. E eles, quando perceberam, eles estranharam, né? José sabia exatamente a ordem da idade de cada um. José foi tratando, né, no coração deles. Boa tarde, Maria Nilza Colim. Já estou encerrando a live, eu vou combinar de todo dia, 14h começar a live, amém? Então, aí lá na casa dele, né, ele coloca o Rubem, depois coloca o outro, tudo em ordem, né? E Benjamim. Aí amanhã nós vamos continuar com essa história, amém? Cansei. Hoje eu corri de manhã para dar tempo, né, de entrar na live 2 horas, né? Hoje eu entrei, passou um pouquinho só do horário, mas todo dia agora vamos combinar de entrar às 2h para vocês também estarem comigo, trabalhando na obra. Se puder, compartilhe. Se você ainda, né, não entrou lá no meu YouTube, se você puder, né, colocar lá, aderir, entrar lá, para que eu possa conseguir essas 1000 pessoas, né, para poder pregar o evangelho lá também. Até segunda, Glauco, bom final de semana, né? Abençoado, cheio da presença, da unção e do poder do Espírito, né? Segunda, nós continuamos essa história sobre José, né? O que vai acontecer, como é que vai ser o desfecho dessa história, como José tinha uma alma nobre, né, de perdoar, assim como Jesus com a maior, perdoar dói, Jesus com a maior dor lá na cruz perdoou, e ele foi o nosso exemplo, amém? Santo Deus e eterno Pai, que nós possamos, Senhor, ó Deus, absorver tudo aquilo que o Senhor quer nos falar através da história de José. Senhor, como é difícil, o Senhor foi perseguido pelos religiosos, o Senhor foi, Senhor, ó Deus, atacado, quiseram te matar, Senhor, ó Deus, para que o Senhor não fosse rei, mas o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Senhor não é o rei desse sistema maligno, mas um dia o teu reino vai vir com glória, poder, justiça, equidade, majestade. Senhor, e nós te amamos e a cada dia nós queremos parecer mais contigo. Senhor, muitas vezes é difícil anular o nosso eu, Senhor, mas nós devemos crer, Senhor. Nós precisamos crer, Senhor, ó Deus, que a tua vontade é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Senhor, capacita-nos a depositarmos, a confiarmos no Senhor em todo tempo, sabendo que os teus pensamentos a nosso respeito são de paz e não de mal. Que nós possamos crescer na graça, no conhecimento. Senhor, ó Deus, dá-nos os tesouros escondidos da tua palavra e uma palavra rema. Senhor, que ela se transforme em vida abundante na vida de cada um de nós, em nome de Jesus, e que o nosso testemunho, nós possamos receber a unção da vitória para transbordarmos na vida das pessoas, em nome de Jesus, amém, amém? Beijo no teu coração, fica na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo.